Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Então vamos juntos aprender um pouquinho sobre o futebol de 5. Então aqui na imagem já dá para a gente imaginar, né, o que significa esse futebol de 5. Professora, mas futebol de 5 não é o futsal, né, porque são 5 pessoas. O futsal são 5 pessoas, mas o futsal já tem o próprio nome, né, o futsal, futebol de salão. A gente está falando do futebol de 5, que é esse nome mesmo, em que ele é um futebol direcionado para as pessoas que têm deficiência visual, para atletas cegos. E qual é o objetivo da nossa aula? Então, compreender as diferentes dimensões nas práticas esportivas adaptadas. Aqui na imagem, né, deve ser o término de um jogo, eles se parabenizando ali, né, ao final, o início de uma partida de futebol de 5. E você? Você já tinha ouvido falar no futebol de 5? Você conhece? Sabe alguma regra? E aí? Sabe que adaptações que a gente tem que fazer? Vamos imaginar, né, se nós fôssemos cegos, que adaptação que teria que ter num jogo de futsal para que a gente pudesse participar? O que você acha? O que a gente tinha que fazer para conseguir jogar? Aí na sua escola, você já vivenciou esse futebol de 5 de uma forma talvez adaptada, com o ambiente, às vezes não tem o mesmo espaço, mas já vivenciou essa atividade? Então vamos ver e conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então vamos falar primeiro da história. Então surgiu na Espanha na década de 1920. 1920 pode parecer longe, mas a gente tem que pensar que é perto, é próximo, é uma data muito próxima se a gente for pensar em outros esportes. E no Brasil tem indícios dessa prática por cegos na década de 50. Então 20 já era próximo, 50 ficou mais próximo ainda. Eles jogavam com latas ou garrafas, tá? E mais tarde eles utilizavam bolsas ou bolas e eles colocavam sacolas ou sacos plásticos nas instituições de ensino. Então, nas escolas, eles adaptavam essa bola dessa forma, ou as bolsas, eles colocavam um saco plástico e jogavam com ela. Ele é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. Professora, mas cegos e deficientes visuais não são a mesma coisa? A gente pode utilizar, se apropriar do nome da nomenclatura. Porém, a gente vai ver mais para frente que ele não precisa ser cego total para participar do futebol de 5. Então, 5 jogadores, um goleiro e 4 na linha. Então, são 5 jogadores que entram ali em campo para jogar. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA. Então, o goleiro, ele enxerga. É o único atleta em que pode enxergar. Só que ele não pode ter participado de nenhuma competição que foi organizada pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Os jogadores usam uma venda nos olhos, então eles têm que usar essa venda. Já vamos entender por quê. Tá? E aqui mais uma imagem, né, desse futebol de 5. Então, o futebol de 5, eles pegaram uma quadra de futsal e eles fizeram uma adaptação. Quando a gente fala em quadra de futsal, a gente tem as dimensões da quadra. Quando a gente pensa no tamanho oficial de uma quadra, né, a gente pensa no mínimo e o máximo que ela pode ter. Então, a gente vai colocar ali como uma quadra oficial de futsal 40 por 20. Então, eles pegaram uma quadra dessa de 40 por 20, que é a medida mais aceita, né, do futsal, e eles colocaram grama sintética. Em Atenas foi a estreia desse futebol de 5. Então, eles jogam numa grama sintética num campo do tamanho de uma quadra de futsal. São colocadas bandas, que a gente chama de kickboards, aqui em volta da quadra, nas laterais, que impedem que a bola saia. Então, eu pergunto para vocês, a bola sai no futebol de 5? Não. Por quê? Porque tem essas bandas aqui. Professora, mas se jogar por cima, ela sai? Aí sim. Tá? Então, nas laterais, não. Então, impede que a bola saia. As partidas são silenciosas e a torcida só pode se manifestar na hora do gol. Então, vocês podem ver aqui, vamos ver na imagem, tá? Ó, eles estão ali em volta, né? Os jogadores, né? Toda a comissão aqui em volta, lá em cima a torcida. Olha quantas pessoas assistindo. E quando está tendo jogo ali, eles têm que ficar em silêncio absoluto. Eles só podem gritar, só podem se manifestar, torcer na hora que acontece o gol. Por quê?
Óbvio, né? Porque eles precisam escutar o barulho da bola, né? Escutar as instruções, a gente já vai ver também, que são passadas para esses atletas. E a gente tem o primeiro exercício. Descreva as principais modificações feitas em campo para que os atletas cegos possam jogar futebol. Então, o que a gente tem que mudar no campo? Nós vimos vários. O que você acha que tem que mudar para que eles possam jogar futebol? Nós já voltamos. E aí, o que a gente tem que mudar para que a gente possa jogar futebol se fôssemos atletas cegos, ou para quem é atleta cego? Então, uma das modificações está na própria imagem, né? Aqui a questão do espaço, né? Esses kickboards aqui que a gente chama, que é para a bola não sair. O que mais? O campo, né? Fizeram a adaptação do campo, tiraram, não é salão, é uma grama sintética que é colocada ali. Algumas das adaptações. E vamos falar um pouquinho sobre as regras. Então vamos lá. São 2 tempos de 25 minutos e um intervalo de 10. Então 25 minutos, dá um intervalo de 10, depois mais 25 minutos trocando de lado. Há um guia, que é um chamador, a gente fala de que é chamador, que fica atrás do gol adversário. Então olha só, minha equipe está jogando, eu fico atrás do gol, da baliza adversária, e eu posso passar a instrução para os meus jogadores. Tá? Então essa pessoa se chama chamador. Então, ele pode ficar passando instrução. Por isso que a torcida também não pode se manifestar, porque senão eles não vão escutar a voz desse técnico, desse professor que está ali. Utiliza-se uma bola com um guiso. O que é um guiso? É um objeto em que faz barulho. Então, são colocados guizos dentro da bola e, à medida que ela roda, ela vai fazendo barulho e eles conseguem se orientar através dele. Os jogadores têm que falar a palavra espanhola voy, que significa voo.
sempre que se deslocar em direção à bola. Então, toda vez que eu vou me deslocar em direção da bola, eu falo "voi". Por quê? Isso significa que eu estou indo atrás da bola e você sabe, outra pessoa vai saber, vai escutar e saber que tem alguém ali. Para que é isso, professora? Para que se evite choques entre os jogadores. Então, isso vai ajudar, auxiliar para que eles não batam o tempo inteiro ali um com o outro. Se tocar na venda, cometerão uma falta, então eles não podem tocar na venda. Com 5 infrações, o atleta ele é expulso mesmo. Então, se ele cometer 5 faltas, que são infrações, faltas, ele cometeu 5 faltas, ele não joga mais, ele é expulso. Nesse caso, tem a substituição do jogador. Então, ele cometeu 5 faltas, ele sai, diferente do futebol tradicional, que saiu, não volta mais, e aí entra um jogador no lugar dele. E a gente chega no nosso segundo exercício para que vocês experimentem e vivenciem esse futebol de 5. Então, é uma experiência com bola de guiso. Professora, mas eu não tenho uma bola de guiso, mas a gente vai tentar fazer uma. Então, você vai precisar de uma bola comum, sacolas e venda para os seus olhos. Coloque a bola dentro da sacola plástica, de forma que ela faça barulho ao rodar. Então, eu coloquei uma sacola, uma bola dentro da sacola, dou um nó ali e amarro, como está na imagem aqui, e escuta, coloca ela no chão e faz ela rolar e veja se ela faz barulho. Se não fizer, coloca uma outra sacola, tá? Provavelmente ela faz. Com os olhos vendados, tente controlar a bola utilizando os pés. Então, você vai tentar fazer o controle da bola, tenta se movimentar com essa bola para você vivenciar essa dificuldade do futebol de 5. Aqui na imagem, vocês podem verificar, é uma bola oficial de futebol de 5. Aqui dentro dessa bola que possui os guizos que vão fazer o barulho. Faça aí que nós já voltamos.
Retornamos. E aí, vocês acharam fácil, difícil? Então, com certeza, muitos relatos dessa dificuldade, né, de vivenciar esse esporte para quem é deficiente visual. Até estava, né, pensando e conversando aqui com o nosso intérprete Kelvin, como que adaptaríamos essa atividade para um surdo. Ou como o surdo, o deficiente auditivo, ele participaria do futebol de 5. Então fica aí, olha que legal para a gente pensar, nós pensarmos juntos em como fazer isso. Nesse caso, muitos podem dizer assim, professora, daí coloca ele no gol, porque ele pode enxergar. Legal, uma boa ideia, uma alternativa, né? Mas e se ele quiser jogar, né, nesse caso? Então a gente pode pensar em algumas possibilidades. Que tal colocar um atleta guia do lado dele ali para ajudar? Eu acho que daí seria interessante. O atleta guia com a venda e daí ele pode fazer a atividade junto com os seus colegas. Então vamos lá, continuando. Sobre as jogadas. A modalidade tem muitas jogadas que são plásticas, como jogadas de efeito, vários toques e também chutes ao gol, né? Porque eles não enxergam, que eles não têm jogadas bonitas lá, maravilhosas, como as pessoas que enxergam. Muito pelo contrário. Fica aqui a minha dica para vocês assistirem um jogo de futebol de 5, procurarem, pesquisarem aí um jogo e vocês vão ver como é imperceptível que eles não enxergam, né? Parece que eles estão enxergando a bola, tá? De tanta habilidade que esses atletas têm e já se acostumaram com a questão da audição. A estratégia de comunicação, o terço de defesa. A orientação é a responsabilidade do goleiro, então para as pessoas que estão na defesa, quem vai se comunicar é o goleiro, né, que é o que enxerga. O terço central, o técnico responsável por orientar esses jogadores. Então os jogadores que estão no meio ali do campo, o técnico que vai passar a orientação. E o terço de ataque, a orientação fica a cargo do chamador. Lembra aquela pessoa que está atrás da meta, atrás do gol do adversário? Então é ele quem vai dar orientação para o ataque. As classes, a gente tem 3 classes, tá? Lembra que a professora falou também lá no início? Então vamos ver. B1 são cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. Então são os atletas que não enxergam absolutamente nada, ou então eles só têm a percepção da luz quando a gente fecha o olho. Então você aí, se você fechar o olho, você apagar a luz aí da sua casa e você acender, você vai ter essa percepção de que foi acesa uma luz, porque você, mesmo com o olho fechado, você consegue perceber. E também essa pessoa não consegue reconhecer o formato de uma mão, né, a qualquer distância. Se eu colocar a mão aqui, ele não vai saber que tem uma mão aqui na frente, tá? A classificação B2 são atletas com percepção de vultos, então são atletas que conseguem, né, visualizar só vultos. E o B3 são atletas que conseguem definir imagens, eles conseguem definir as imagens, mas também são atletas que são considerados deficientes visuais, tá? Isso aqui é bem legal, bem interessante, então quanto menor o número, mais comprometimento vai ter. As modalidades paralímpicas tendem a ser dessa forma, quanto menor o número, maior comprometimento. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Você aí, já conhecia o futebol de 5? Relate o que você achou desse esporte. O que você achou do futebol de 5? Escreva aí que a gente já volta.
Voltamos. E aí, o que vocês acharam desse esporte? Aí é para vocês serem sinceros mesmo, né? O que vocês acharam? Ah, professor, achei muito difícil, achei muito fácil, achei legal, achei superação, né? Então, é o que você achou dessa modalidade esportiva, né? Eu, enquanto professora de educação física, eu sempre faço umas adaptações na escola para que os alunos vivenciem esse futebol de cegos. E confesso que é uma atividade muito legal, em que eles saem falando, depois a gente faz um feedback, né, uma rodinha ali para conversar o que eles acharam, o que eles tiveram de pontos positivos, o que dá para melhorar. E sempre, os alunos sempre trazem aspectos positivos da questão da vivência, da valorização e do respeito. Então isso é muito importante para que a gente possa pensar um pouquinho fora da caixa, né, e ver que não existe só, né, só as pessoas que não são deficientes. A gente tem que abraçar todas as pessoas, certo? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, deixa esse link aqui, é só verificar. E o que a gente viu nessa nossa aula? Então a gente viu o futebol de 5, trouxe essa imagem aqui também que são das mulheres. Professora, não tem o feminino nas Paralimpíadas? Não tem o feminino ainda, vou dizer ainda porque tenho esperança de que tenha, porque já existe campeonato mundial de Paralimpíadas femininas. Então a tendência é que ela seja incluída nos próximos Jogos Olímpicos que vierem. E falamos também, então, sobre a história, as regras, as jogadas, as estratégias e também sobre as classes. Espero que você, estudante, você, professor, tenha gostado da aula. Agradeço, muito obrigada. Agradeço também, Kelvin, pela ajuda, pela nossa troca. Muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.